Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou diretora de auditoria e aqui temos mais uma oportunidade de falar um pouquinho de temas voltados aí para a profissão, para a área de auditoria, tá? O tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalhos iniciais, saldos iniciais, né? A NBCT 510. Qual que é o objetivo desta norma? Ao conduzir um trabalho inicial de auditoria, isso pode ser um trabalho que seja talvez a primeira vez em que a companhia está sendo auditada, ou em que a companhia foi auditada por um auditor diferente no ano anterior. O auditor ele tem que garantir, ele tem que obter, né, evidências ali apropriadas e suficientes que possam demonstrar que os saldos iniciais das demonstrações contábeis comparativas, eles não contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações contábeis, né, demonstrações financeiras do período corrente que está sendo auditado, né? Esse é um dos objetivos dessa norma. Um outro aspecto que a norma aborda com relação aos saldos iniciais é de que as políticas contábeis apropriadas, refletidas nos saldos iniciais, ou seja, que foram aplicadas aí no período comparativo e teoricamente produzem aquele saldo inicial, elas foram aplicadas de maneira uniforme nas demonstrações contábeis do período corrente, ou seja, né, as políticas contábeis elas são uniformes e elas garantem que os números apresentam comparabilidade, né? Sempre que há alguma mudança com relação a esse aspecto, com relação a essas políticas, é preciso avaliar o impacto, quanto isso é relevante, porque se for algo significante, a gente vai precisar divulgar, comunicar e dar o adequado tratamento, né? Então, o objetivo dessa norma, sempre que o auditor está auditando um cliente pela primeira vez, e esse cliente nunca foi auditado anteriormente, ou ele já foi auditado, mas por outro auditor, nós precisamos documentar esse processo, esse procedimento nos nossos papéis de trabalho, que é ali a avaliação dos saldos iniciais, tá? E a norma diz que o auditor ele deve obter evidências de auditorias apropriadas o suficiente, que os saldos eles não contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações financeiras do período corrente, né? Por meio aí fala a determinação se os saldos finais do período anterior foram corretamente transferidos para o período corrente ou, quando apropriado, né, se foram corrigidos. E determinação se os saldos iniciais eles de fato refletem a aplicação das políticas contábeis apropriadas ali para a companhia. Então a gente sempre faz uma comparação quando nós temos ali já um histórico de auditoria, a gente precisa conferir e garantir que os números encerrados, oficiais e divulgados ali pela companhia por meio das suas demonstrações contábeis e notas explicativas, né, onde tem os detalhes ali e aberturas dos saldos, de fato eles refletem os saldos iniciais do ano corrente que está sendo auditado. E quando essas demonstrações elas foram auditadas por outro auditor, a gente também precisa verificar e aplicar aqui algumas avaliações com relação a esse aspecto. Como executar essa análise, né? Então, a norma diz que o auditor ele precisa realizar um ou mais de alguns procedimentos que são citados aqui dentro do tópico, né, específico. Eu vou falar basicamente aqui dos três principais aspectos, né? No caso das demonstrações contábeis, demonstrações financeiras do exercício anterior ter sido auditada por um outro auditor independente, o auditor atual ele vai revisar os papéis de trabalho do auditor antecessor, né? Por que nós fazemos isso? A gente precisa avaliar, não é uma revisão de qualidade com relação a como o trabalho foi feito, existe até um documento formal que os auditores e a administração precisa assinar para que esse procedimento seja executado, né, para que todos estejam cientes dos termos daquela revisão. Então não é uma revisão de qualidade, é uma revisão que tem a finalidade de conhecer os procedimentos que o auditor aplicou
e entender quais foram os principais riscos que aquele auditor julgou, os principais ajustes, os principais pontos que eventualmente o auditor tenha detectado, enfim, né, os principais aspectos que envolvem ali todo o processo de auditoria. E entender como o auditor, né, quais os procedimentos que o auditor executou para ficar confortável com os riscos identificados, né, sejam eles riscos inerentes, risco de controle, enfim, né, avaliar quais os procedimentos que foram aplicados para conclusão daquele processo. Avaliar nível de materialidade que foi determinado para que a gente possa julgar a extensão desses trabalhos, né? Então entender qual foi o nível de materialidade olhar ali dentro de cada uma das áreas que compõem as demonstrações financeiras da companhia, os procedimentos de fatos que foram executados, né? Então, circularização enviada para os advogados, para os bancos, clientes, fornecedores. Alguns procedimentos são obrigatórios, né, dentro do processo de auditoria, mas a gente precisa entender e documentar como esse trabalho foi executado. E aí, por meio dessa avaliação, nós conseguimos ter conforto, né, para seguir ali com a conclusão de que, de fato, esses saldos iniciais, né, que impactam as demonstrações do período corrente, eles foram avaliados, né, de forma adequada e que existem ali evidências, né, do procedimento que foi aplicado, e isso está convergente com o nosso entendimento como auditor ali do grupo, né, como auditor da empresa, né, do período corrente. E, eventualmente, né, se o auditor não tiver satisfeito com algum procedimento, isso pode variar eventualmente de alguma metodologia de empresa, enfim, né, o auditor pode ter a questão do julgamento profissional, que é muito forte. Eventualmente, se ele não estiver confortável com algum procedimento, ele pode executar algum procedimento específico, né, adicional, para obter evidências e concluir sobre ali se os saldos iniciais estão adequados ou não. Isso é comum ser realizado. E quando a empresa não foi auditada, é o primeiro ano, né, talvez a primeira oportunidade ali, também, da mesma forma, nós vamos precisar avaliar quais são os principais saldos, as principais contas, transações e riscos, para determinar quais são os procedimentos que vão ser executados para conclusão e obtenção de evidências aí de que os saldos iniciais estão livres de distorções relevantes, tá? Então, quando vocês ouvirem aí no processo de auditoria, preciso fazer a validação dos saldos iniciais, nada mais é do que a constatação de que de fato não existem distorções relevantes que possam afetar o período corrente que está sendo auditado, tá? Espero ter contribuído. Nós voltamos aí nas próximas semanas com mais tópico de auditoria para vocês. Obrigada, pessoal.